pedi no meu cérebro, não foi até o seu cérebro. Apenas detalhes. Ela vai dar um videozinho agora. A internet ficou ótima depois que eles arrumaram, né? Fala dela. Minha mãe tá achando que eu sou médico. Pessoas, então o que você vai fazer com o Léo? Eu falei super importante. Na semana que vem vocês solicitaram que terá aula ou não terá aula? Terá aula? Terá? Para não ter. Como é que é? As férias não tem uma aula pra gente. Aí, se a gente precisa mais tempo, vai ficar na mesma aulas. Aí já ia ficar mas a gente abriu Pessoas, então é assim, ó. Vocês têm que me avisar se vai ter ou não aula, por favor. Porque eu virei aqui para dar 2 horários para vocês somente. Só 2? Que é na sexta-feira, eu dou 2 para o outro para turma e 2 para a turma B. O segundo período já cancelou a aula. Aí vocês me avisam, por favor. Eu vim, não tem nenhum problema. Tá? Mas se não tiver, se você me avisar, aí eu não venho, não vou brigar com Eu acho que a gente vai ter, hein, Léo? Se tiver, eu estarei aqui, mas se não tiver, me avisa para eu não vir à toa. Olha só então, queridos, o que você vai fazer? Você vai entrar lá na sua casinha no YouTube. Aí você vai entrar nesse maravilhoso canal, que é o Léo Linger. Opa, vou até colocar como. Vou até me inscrever. Que sou eu. Criatividade. Ao entrar nesse maravilhoso canal, que é o meu, que não funciona, aqui existem algumas aulas que eu coloquei, na verdade, para o pessoal do internato, tá bom? Só que a gente utiliza essas aulas para vocês também. E o que você vai assistir para mim, lá dentro do canal Léo Linger? Essa aula de enzimas parte 1. Essa outra aula de enzimas parte 2. E existe uma outra aula, que serão 3, que é da respiração celular. Beleza? 3 aulinhas. Eu preciso, para a semana que vem, então, se você vier semana que vem, espero que não venha, eu preciso da enzima parte 1, parte 2. Não é assistir a aula, é estudar a aula. Tá bom? Então ela tem mais ou menos 1 hora, você vai gastar umas 6 para estudar, no mínimo. Se você fala assim, não quero estudar a aula de enzimas, parte 1, parte 2, vou ler no livro do Leninger, fica extremamente à vontade. Claro que lá é bem melhor do que minhas aulas. Então, fique à vontade, pode ir lá, sem nenhum problema, tá bom? Então eu preciso dessas 2. Show de bola, pessoal? Show de bola. Tá. E aí, para outra semana, antes da prova, eu preciso da respiração celular. Sejam bem-vindos. eu vou tentar
Então vamos agora. Agora que você já sabe onde está, Leoninger não tem desculpa para você não estudar. E aí eu vou partir do seguinte princípio, queridos. Eu vou partir do princípio que você estudou a aula, tá bom? Significa que eu não dou essa aula de novo, eu só tiro as suas dúvidas. A aula está dada no sentido de conteúdo. E aí a gente vai discutir, ficar discutindo em cima para tirar as suas possíveis dúvidas, tá bom? Para a próxima semana, se você vier, não vai vir? Deus é Pai? Na outra semana. E aí a gente vai ficar discutindo assim, ó. Esse é o caso clínico da semana passada. Mulher de 56 anos chega a seu consultório reclamando de ondas de calor, secura vaginal, oscilação de humor, incontinência urinária, alterações do sono. Você suspeita de menopausa. A partir dos gráficos abaixo, faça uma relação entre as curvas dos hormônios ovarianos no período pré-pós-menopausa, indicando o mecanismo de ação. Na verdade, você já sabe, e a gente já discutiu, que toda vez que você pensar no mecanismo de ação, você está pensando, na verdade, no que a gente chama de biosinalização, certo? E para a gente entender ou relembrar a biosinalização, eu vou relembrar com vocês, porque realmente isso é extremamente importante para você e para a gente, dentro desse conceito de fecundação. Então, qual é a nossa historiazinha? A nossa historiazinha é assim, ó. Vamos representar aqui a silhueta de uma mulher. Então, nariz da mulher, a boca dela, o pescoço. Vixe, ficou um pescoço, queixo muito grande. Vamos colocar uma mulher mais feminina. Então, o nariz, a boca, adiantou nada. Esse é o seio dela. Beleza? E aí o que você está pensando? Aqui é a vagina dela, tá bom? Esse vai ser o útero. Vamos juntos, hein? Aí você sabe que existe a tuba uterina. Quais são as partes da tuba uterina? Fímbrias. Não, mas na ordem, né? Uma zona. Partindo das fímbrias. Pois é, isso já beleza. Esse aqui vai ser o cabelo dela. Orelhinha. Beleza. Aí o que a gente sabe? A gente sabe que nessa região do cérebro você tem uma glândula. Como é que chama essa glândula? Hipófise. Então vamos colocar o nome dela lá. Essa é a nossa hipófise. Você sabe que essa hipófise ela é dividida em duas partes. Quais são elas? Adenihipófise e neurohipófise. Os hormônios que nós estamos pensando estão produzidos por quem? Pela adenihipófise. Na verdade, existe perto da adenihipófise o que você chama de hipotálamo, certo? E esse hipotálamo vai liberar um hormônio, que é o hormônio liberador da gonadotrofina, que vai agir na hipófise, fazendo com que a hipófise libere para a gente LH barra, vou colocar até na ordem que a gente precisa, que libera então o FSH e o LH. Perceba então que esses hormônios LH e FSH, eles vão pela corrente sanguínea e tem que chegar onde? No nosso ovário. Tudo bem? Quando você olha para o ovário,
Deixa eu pegar aqui para você entender o que está acontecendo bonitinho. Um segundo. Quando você olha para o ovário, acho que é isso. Não é isso. É aula pra caralho e aí a gente confunde. Cadê? Isso. Quando você pensa no ovário, é nisso que nós estamos pensando. Tudo bem? Nossa, que ovário lindão. Tá aí o ovário. Isso aqui como é que chama? Fímbrias. Essa região. Depois você tem. E o final? Ístimo. Beleza? Então, o ovário vai liberar o que nas fímbrias? Foi uma pergunta. O ovário vai liberar o que nas fímbrias? O ovócito secundário. E o ovócito secundário está em qual fase da divisão celular? Metáfase 2. Só que você sabe que antes de produzir o ovócito secundário, que está na fase de metáfase 2, aqui dentro do ovário, como é que ele estava? Olha para lá. Isso é um corte histológico de ovário, certo? Certo. Nesse corte histológico, lembra, você tem algumas células. Essa célula que eu estou circulando em azul aí para você, ó, como é que chama essa célula? Folículo primordial. Esse é o folículo primordial. Se você nunca viu um folículo primordial, mais uma vez estou lhe mostrando. Folículo primordial. Esse folículo primordial, olha o nome. Vai lá, folículo primordial. Quantos folículos você tem? Mulher? 800.000 folículos primordiais. Significa que você tem a potencialidade de produzir 800.000 filhos. Claro que não dá tempo, mas potencial você tem. Todo mês, uma dessas células que está dentro do seu ovário vai ser convertido em quem? Em folículo maduro, que a gente chama de folículo de Graafi. Está claro isso para vocês? Sim, pessoas? Qual é o hormônio que transforma o folículo primordial no folículo de Graafi? FSH, que é o hormônio folículo. Então, o hormônio folículo estimulante está estimulando qual folículo? O folículo primordial, uma dessas células. O que é que vai acontecer? Dá uma olhadinha para lá, por favor. Esse folículo primordial tá aqui, ó, muito bonitinho. Ele vai crescer, tá vendo? Cresceu. Essas células que eu estou circulando agora, olha para lá, por favor. Cada uma dessas células também é chamada de células foliculares. Tá bom? Então, você tem aqui, ó, um conjunto, perceba. Um conjunto, que é isso que eu estou passando o mouse por cima, de células foliculares. Nesse caso, olha só, aqui você estava ovócito primário na fase de prófase 1. Aqui você está ovócito primário, já chegando em ovócito secundário. Tá bom? Então a gente está fazendo a maturação do ovócito primário, transformando ele em ovócito secundário. Então, mais uma vez, o hormônio responsável por isso é FSH. E aí você encontra exatamente essa ideia. O que você está vendo aqui? Circulei para você, ó, de azul, para ficar bem bonito. Isso que você está vendo em azul é o seu gameta feminino. Esse é o seu ovócito. Ele não está pronto. Significa que ele não está na fase de metáfase 2. Não está.
Todas essas outras células que eu estou circulando de amarelo para você, ó, todas essas células, tá vendo esses pontinhos aí? Cada pontinho desse é chamado de célula folicular. Bonito isso, queridos? Esse A é chamado de quê? O que esse A significa? Isso significa antro. A de antro. Beleza? Quando todos os As se encontrarem, então esse espaço que eu estou colorindo de amarelo, que é o antro, se encontrar com esse outro espaço que eu estou colorindo também de amarelo, é outro antro. E esse outro também é outro antro, e assim por diante. Quando todos os antros se encontrarem, significa que seu ovócito secundário está pronto. Significa que ele está em qual fase? Metáfase 2, que é isso que você está vendo. Perceba que agora eu tenho quantos antros? Só um. Todos aqueles se encontraram, beleza? E o que eu estou circulando para você de verde, o que é isso, queridos? Esse é o seu gameta feminino. Todas essas células que estão em volta do gameta feminino, então todas elas, cada bolotinha dessa que eu estou circulando de verde, ó, isso é célula folicular. Beleza? Essas células foliculares, elas formam quem? A corona radial. Onde está o seu gameta? Está escrito aí, ó. É o seu ovócito, que está na fase, mais uma vez, de metáfase 2. Então, quem transformou essa célula, ovócito primordial, nessa célula, ovócito secundário, que está na fase de metáfase 2, foi qual hormônio? FSH, o hormônio que estimulou o folículo primordial, o hormônio folículo estimulante. Agora a gente tem um outro hormônio que se chama LH, que é o hormônio luteinizante. Onde que esse hormônio luteinizante age? Ele age aqui, ó, onde eu estou colorindo de amarelo. Aqui é o que você conhece como teca interna, também conhecida como cúmulos óforos. Então, o LH age aqui, ó. Para quê? Para você liberar tudo isso lá nas fímbrias. Bonito, pessoas? Tá claro para você isso? E aí perceba, quando você pega o nosso ciclo ovariano, e a gente fez isso na nossa aula passada, claro, com outros gráficos, que é a mesma coisa, o que você está pensando? Você está pensando no seguinte, ó, primeiro eu tenho o folículo primordial, beleza? Quem que vai agir no folículo primordial, pessoinhas? Qual hormônio? O que está em verde aqui, ó, e o que está em verde é o FS. E aí perceba que esse folículo primordial, ele está crescendo e se desenvolvendo. Qual é a fase do ciclo ovariano que a gente está trabalhando? Como é que chama essa primeira fase? Muito bem, fase folicular. Belezinha? Perceba que na fase folicular, eu ainda não liberei o ovócito. Não liberei. A liberação do ovócito é na fase ovulatória. Mas, na fase folicular, estou descendo aí para você. Ó, você consegue perceber que você aumenta a produção de estrogênio? Nossa, quem que está produzindo estrogênio? É isso aqui, ó. Essa parte. Essa parte que eu estou colorindo de amarelo. Como é que chama essa parte? Essa parte é isso aqui que eu estou colorindo de amarelo. Como é que chama essa parte que eu estou colorindo de amarelo? Granulosa. Tudo bem? Então, a granulosa
Beleza. O pessoal está conversando comigo da faculdade. Posso responder não, demônio. Então, essa parte, que é a granulosa, ela vai ser responsável pela produção de qual hormônio? Estrogênio. Para preparar o quê? A parede do endométrio para uma possível fecundação. Essa é qual fase, pessoinhas? Folicular. No final da fase folicular, você tem a liberação de quem? Significa que o FSH, ó, teve o seu papel bonitinho de maturação do ovócito secundário. Perceba que o que vai sobrar aqui para você, ó, está sobrando uma parte, que é isso que eu estou colocando em roxo, ó. O que é isso? Isso são as células da granulosa. Essas células da granulosa vai formar qual corpo? Lúteo. E o nosso corpo lúteo, eu tenho que sair daqui, lutinhos. E o nosso corpo lúteo, eu saio lá. Tá bom. Ele agora será responsável pela continuação de dois hormônios, da produção de dois hormônios. Quais? Progesterona e estrogênio. A minha pergunta para você é: para que eu preciso de produzir progesterona? Bem, a progesterona tem várias funções. A que a gente vai discutir hoje se chama quimiotaxia. Só que antes de discutir a quimiotaxia, que é feita pela progesterona, liberado pelo corpo lúteo, depois, né, quando o corpo lúteo ele morre, ele vira corpo albicans, ou corpo branco. Aí perceba que para de produzir os hormônios, aí é uma nova menstruação. Antes de produzir o hormônio, a gente tem que pensar, tá, como que o hormônio luteinizante e o folículo estimulante está agindo? E depois, como que o estradiol e a progesterona elas agem? Bonitinho isso? Por quê? Porque o nosso objetivo é pensar o seguinte: nós estamos visualizando um processo de fecundação, e esse processo de fecundação tem que impedir a polispermia. Beleza até aqui? Lembramos? Lembramos, mas acho que lembramos. Vai. Então o que você vai fazer pensar para mim, junto comigo? Ó, vamos fazer isso aqui virar uma grande bagunça. Tá muito organizado, e coisas organizadas não são legais. Não deu certo. Agora vai dar certo. Eu vou representar aqui pra gente o nosso capilar sanguíneo. Por que eu tenho que pensar em capilar? Por que eu não posso pensar em vaso sanguíneo? E eu tenho que pensar em capilar? Hã? Não entendi. A parte que interage. É a parte que permite a interação de quem? Do plasma com as células. Então, vaso sanguíneo, artéria, veia, serve para quê? Para que serve sua artéria, sua veia? Transportar sangue. Pode pensar assim que não está errado não. E o capilar serve para quê? Para que serve o capilar, pessoas? Conversa comigo, demônio. Para permitir as trocas. Trocas de quê? De qualquer coisa que você estiver pensando. Essa bolotinha azul vai representar para a gente a nossa hemácia. Fechou? Dentro da hemácia a gente vai ter oxigênio, não sei o quê.
Esse quadradinho que eu estou representando agora para você, ó. Isso. Esse quadradinho que eu estou representando agora para você será um receptor. Então é uma proteína, fechou? Receptor. E vamos juntos. Isso que eu estou colocando em verde aqui, ó, é o hormônio. Como é que a gente vai chamar esse hormônio? O primeiro hormônio que age é o FSH, hormônio folículo estimulante. Significa que essa célula em cinza é qual célula? Onde que o hormônio FSH age? No folículo. Então essa célula em cima se chama folículo primordial. Tá claro isso? Me fala aí, onde que esse folículo primordial está? Dentro de qual órgão seu, mulher? Dentro do ovário. Significa que esse capilar, ele tem que chegar lá dentro do ovário? Exatamente. Então, embora você não esteja vendo isso, capilar sanguíneo aqui, ó, você não está vendo o capilar sanguíneo, porque ele é menor, o capilar sanguíneo é menor do que a própria célula. Então, mas existe capilar sanguíneo que a gente não está conseguindo visualizar nesse corte histológico. Mas imagine então você, por favor, faça isso, que exista aqui, ó, um capilar sanguíneo. Um capilar sanguíneo aqui. Imagine isso. E aí a gente vai ter que pegar esse hormônio e interagir com essa célula. Show de bola? Então o capilar sanguíneo está lá no tecido. Está no tecido. No caso, no ovário. Dito isto, entenda. Quando o hormônio folículo estimulante que estava no capilar sanguíneo, que veio da sua adenohipófise, interagiu com o receptor, como é que chama o receptor do FSH? Estudamos muito. RFSH. É o próprio nome do hormônio. E você coloca receptor na frente. Então, o receptor do FSH. Esse receptor está associado a qual proteína? Proteína G. A proteína G tem quantas subunidades? Quais são elas? Alfa, beta e gama. Por que ela chama proteína G? Porque ela vai receber energia de quem? Do GTP. Olha o que eu vou te mostrar agora. GTP vai produzir GDP. Já me perguntaram várias vezes, de onde vem o GTP? De onde vem isso? Quando você assistir a aula de respiração celular, imagine que você vai assistir a aula de respiração celular hoje. Que você é uma pessoa, não estou fazendo nada, vou assistir a aula de respiração celular. Vamos imaginar que é aula... O que vocês acham? É 13 ou 14? Chuta o número aí. 13. Vou de 15. Acertei? Não acertei. Se não é 15, tinha que ser 16. Ô, cacete. Deixa eu pegar aqui, rapidão. Aguenta aí. Quando você estiver assistindo a aula de respiração celular, você vai falar assim: nossa, respiração celular é muito legal. E aí você vai encontrar 16. Ah lá, eu coloquei a 15, hein? Quase. Quando você estiver assistindo a aula de respiração celular, você vai chegar nisso aqui, que você conhece como ciclo de quê? Ciclo de Krebs, que está acontecendo dentro da mitocôndria. Beleza? A gente não vai discutir isso agora, mas lá no ciclo de Krebs, que está acontecendo dentro da mitocôndria, de qual célula? Do folículo primordial. Você vai encontrar isso aqui que eu estou circulando para você, ó. O que é isso? É o GTP. Esse GTP, então, foi produzido onde? No ciclo de Krebs. Muito provavelmente em pré-vestibulares da vida, o asno do seu professor falava assim: GTP é igual a TP. A bunda dele. Não é. Eu não posso falar a bunda dele, né? Vai que você é professor de pré-vestibular e fala: minha bunda não é assim.
Mas o que muda do GTP para o ATP? A base nitrogenada. GTP tem guanina, ATP tem o quê? Adenina. Bem, então não são as mesmas moléculas. E não serve para a mesma coisa, claro que não. O GTP serve para ativar qual proteína? G. Beleza? Então, voltou lá. Só para você saber de onde veio. Você fala, nossa, eu estou estudando isso. Você vai estudar, né? Você fala assim, não, sabe o GTP aqui? De onde que ele veio? Acho que você entendeu. Vou colocar aqui, ó, só para você ficar muito feliz, que a gente é bem nerd. Eu gosto de pessoas nerds. Imagine que isso seja a mitocôndria. Aí a mitocôndria tem lá a membrana interna e a membrana externa. E aqui, ó, está acontecendo qual ciclo? O ciclo de Krebs. E o que se produz nesse ciclo de Krebs, além de ATP, etc, etc? O GTP. Sim? E aí o GTP servirá para dar energia para qual proteína? Para a proteína G. E o GDP vai para onde? Vai lá para o ciclo de Krebs para voltar a ser GTP. Fica nesse ciclo a vida inteira. Show de bola? 3 subunidades, alfa, beta, qual que se desloca pela membrana plasmática? Fiz merda. Então, ué. Não sei o que eu fiz, mas deu errado. Então, a subunidade alfa, ela fica na membrana interna da célula. Aí ela vai ativar agora uma outra enzima. Como é que chama essa outra enzima? Que está aqui, ó, representada, bonitinha para você. Adenilato ciclase. Para que serve a adenilato ciclase? Para converter o ATP em quem? AMP cíclico. E o AMP cíclico ativa qual proteína? Proteína quinase A. E aí você tem o que a gente chama de resposta. Nesse caso, qual é a resposta celular? O ovócito primário estava em qual fase da divisão celular? Prófase 1. Aí você continua a divisão celular. Até qual fase? Ovócito secundário na fase de metáfase 2. Quem fez isso? O FSH. Entendeu a ideia? Então, eu vou apontando e você vai me dizendo. Olha para cá. Larga de copiar aí. Olha para cá. Vai. De onde veio o FSH? O hipotálamo, não. Da nossa hipófise. Então, o hipotálamo liberou um hormônio, que é o hormônio liberador da gonodotrofina. A sigla é GRH, hormônio liberador da gonodotrofina. Este hormônio liberador da gonodotrofina age em qual tecido? Na adeno? Vai, capeta! Conversa comigo. Adenipófise. A adenipófise liberou qual hormônio? Que está na corrente sanguínea. E esse hormônio foi para a corrente sanguínea. Esse hormônio chegou até onde? No capilar ovariano. Aí esse hormônio FSH atuou onde? Só. O hormônio agiu lá dentro? Não agiu. O hormônio não entrou dentro da célula, não. O hormônio está fora da célula. O hormônio está aqui, não. O hormônio está lá. Agora, o receptor de FSH está associado a qual proteína? G. 3 subunidades. Por que ela chama proteína G? Que ela recebe influência do
Qual subunidade que vai pela membrana plasmática? Alfa, que interagiu com qual enzima? Adenilato, que converteu o que em que? Em. E o AMP cíclico ativou a proteína quinase, que teve a resposta celular. Nesse caso, é o ovócito primário sendo convertido em ovócito na fase de metáfase. É isso que serve. Show? Entendeu? Agora, voltou lá, ó. Voltou lá. Que eu nem sei onde mais. Agora está pronto o meu ovócito secundário. Está aqui, ó. Ficou pronto. Que beleza, estou pronto. O que eu faço agora? Depois que ele está pronto, o que tem que acontecer? Ser expelido. E qual hormônio que age agora? L. Age onde? Nele? Não. Age no cúmulos. Ou seja, nessas células que você está vendo aqui, ó, tem um monte de bolinha preta. Cada bolinha preta dessa é uma célula. Está vendo lá? Uma célula. Como é que chama essa região? A região chama cúmulos alfos. Show de bola? Aí, agora perceba que eu mudei o nome da célula. São células foliculares do cúmulos óvulos. Vamos lá. Então agora, ó, não é mais folículo primordial. Agora são células foliculares do cúmulos óvulos. Show de bola? Agora qual hormônio que é? LH. Então, agora a gente está pensando nesse aqui, ó. LH. LH. Foi para a mesma conversa. Foi lá agora no seu capilar ovariano. Chegou. Opa, deixa eu tirar aqui. O resto é igual. Então agora é o receptor de quem? LH. Mudou o receptor. Vou mudar a cor, pelo amor de Deus. Estou mudando a cor. Agora está azul. Perceba que estava vermelho, agora está azul. E aqui está a proteína, que é o LH. O LH, que é a proteína lindona, interagiu com o seu receptor. Perceba que mudou a célula. Vou mudar a cor da célula. Você fala, nossa, olha, a cor é diferente, uau. Amarelo agora. Caralho, mudou a célula. Ah, hormônio interagiu com o seu receptor. O receptor está associado a qual proteína? G. O GTP veio de onde? Do ciclo de Krebs, agora da mitocôndria da célula folicular do cúmulos óvulos. Liberou GTP, GTP deu energia para a proteína G, a subunidade alfa ativou adenilato, que converteu ATP em AMP cíclico. A AMP cíclico ativou a proteína quinase A. E agora a gente teve a resposta celular. Meu Deus. Agora a gente teve a resposta celular. Vou apagar isso aqui, ó, que agora mudou a resposta celular. Eu estou com outra célula. Qual é a resposta celular do cúmulos óvulos? A ovocitação. O que é a ovocitação? É a liberação do ovócito secundário, que pode, em 99,99% das vezes, ir para a tuboterina, ou seja, ser captado pelas fímbrias. Show de bola? Entendeu? Acabou? Claro que não. Por que não? Porque está faltando 2 outros hormônios para a gente discutir. Além do FSH e do LH, está faltando quais hormônios? Estrogênio mais progesterona. Perceba que a gente só falou de LH e... Bora lá! Você entendeu o que aconteceu até aqui agora? Ficou claro na sua cabecinha? Pode falar, meu irmão. O alfa leva até o adenilato ciclase. O que ele leva? Não, ela só vai. Ela se leva. Ela se leva a si mesma. A presença dela ativa a proteína, a adenilato ciclase. A sequência é a proteína G, pega o GTP do ciclo de Krebs. Isso. Converte o GTP. É, porque ele quebra, né? Você lembra da molécula GTP da aula passada? 3 fosfatosídeos. Guanina, ribose,
3 fosfatos. Quebra o terceiro fosfato, isso libera energia, certo? Que vai ser utilizado nesse caso para movimentação da subunidade alfa e, consequentemente, ativação, nesse caso, da adenilato ciclase. Show? Amém, pessoas? Perceba o seguinte, vamos foder com a brincadeira. Somos doidão. Vou te dar... duas possibilidades. Pensei em 3, mas vai para 2. Vamos imaginar que você, mamãe, futura mamãe, tenha um problema aqui. Isso é uma patologia, tá? Meu Deus. Não era para ter esses traços em cima, não. Hipogonadismo. Hipogonadismo, você tem um problema na sua hipófise. Imagine que sua hipófise seja desse tamanho e agora ela está desse tamanho. O que aconteceu com o tamanho dela? Diminuiu. Significa que você diminui a produção de quem? Tem como de você engravidar? Nem se quiser, até né? Se você pensar assim, vou fazer fecundação in vitro, aí tem. Mas o hipogonadismo vai fazer com que a sua hipófise ela retraia. Essa retração hipofisária diminui um monte de hormônios, um monte, incluindo FSH e LH. Se você não tem FSH, o ovócito primário é convertido em ovócito secundário? Não é. O LH vai liberar o ovócito secundário que nem existe? Não vai. Você vai menstruar? Não vai. Nossa, mas eu não menstruo, oh meu Deus, como Deus é mau. Na verdade, não estou falando que é, hein? Só estou dizendo que existe uma patologia que vai que a sua hipófise está com probleminha. Vou te dar outra situação. Essa região aqui, ó, o que é isso? Capilar, beleza, bebê. Capilar é corrente sanguínea, não é isso? Sim. Qual é o seu pH que está aqui? Qual que é o pH do seu sangue? 7,4. Vou colocar aqui para você, que eu sou legalzão, ó. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, 5, 6, 7. Seu pH é 7. Vamos imaginar, suposição, hein? Vamos imaginar que você está em uma situação que é impossível, tá? Mas o seu pH é impossível. Você está morto se isso acontecer, tá? É só hipótese. O seu pH está 6,5. Vou colocar aqui, ó. Óbito. Vou colocar, na verdade, uma cruz, uma caveira. Ah, deixa eu. Não existe. O que está acontecendo com a concentração de H+. Está o quê? Está aumentando. O que eu deveria ter na minha corrente sanguínea? O que eu deveria ter na corrente sanguínea para controlar esse aumento de H+? Ok? Bicarbonato, por exemplo. HCO3 menos. O que mais? Ah, gente, você não está estudando ou você não está afim da aula? Me dá 2 opções. Está chato a aula. O que você não quer responder? Você não sabe? Vou te meter a mão na cara, é isso mesmo? Vou partir para agressão física? A gente não discutiu lá do ácido mais a sua base conjugada, não? Para controle do pH? A gente não fez isso, não? E você não sabe disso?
Ou você não está afim de fazer? Eu vou perguntar só mais uma vez. Se você não tiver afim, a aula acabou. Eu também não. Eu sou o que menos estou afim. Vai. Se você não me ajudar, a aula chegou ao final, hein? O que eu tenho que ter na minha corrente sanguínea para eu controlar esse aumento de H+? Então eu vou ter que ter, na verdade, o que a gente chama de ácidos fracos. Vou lhe dar um exemplo do ácido fraco. O que é isso que eu estou desenhando para você? O que é isso? Bem feito. Um aminoácido. Belezinha? Vários aminoácidos. Vamos colocar aqui vários aminoácidos. A gente está juntando todas as discussões que a gente já teve. Não existe discutir de forma separadinha, não. É tudo junto, vira uma zona. Fala, nossa, aumentei esse H+. Para onde que esse H+ vai? Ele se liga onde? No A-. Para onde esse H+ vai? Se liga no A-. E se eu colocar outro H+ aqui? Ele vai se ligar onde? No A-. Acabou os A-? Acabou, você só tinha 3. Agora, se eu colocar mais um H+ aqui, o que vai acontecer com o pH? Agora sim ele vai diminuir. E para onde que vai esse H+ agora? Que a gente acabou de colocar. Ele vai desnaturar quem? As proteínas. Lembra que nas proteínas você tem a cadeia lateral? E a cadeia lateral que dá a estrutura 3D da proteína? Então se esse H+ interagir com a cadeia lateral, o que acontece com a estrutura da proteína? Desnatura. Se essa proteína desnaturar, como é que ela vai interagir com o receptor? Vai ou não vai? Não vai. Se isso acontece com a proteína LH, aconteceria com FSH e qualquer outro hormônio de base proteica. Por isso que você entra em quem? Em óbito. Por isso que você morre. Então, para impedir com que isso aconteça, a gente tem o sistema tampão. E esse sistema tampão servirá para tentar controlar a concentração de quem? De H+ no ambiente. Bonito isso, pessoas? Lembrou disso? Então, essas informações, elas não podem estar separadas. Não estão separadas. É tudo uma grande bagunça dentro do processo. Show de bola? Porque o que você vai estudar agora mesmo? A gente vai estudar enzimas. Isso aqui, a proteína G, é uma enzima. A adenilatociclase é uma enzima. Significa que o ATP é substrato da adenilatociclase. Significa que o GTP é substrato da proteína G. Significa que o hormônio é substrato do seu receptor. Isso é enzima. Você fala assim, nossa, desnaturei a enzima. Dependendo da enzima que você está falando, fudeu o grandão. Show? Agora a gente olha para cá. Vai mais. Olha, a gente olha agora para duas coisas maravilhosas. Primeiro, pensando na biosinalização ainda. Por favor, você vai tirar uma foto disso para mim. Espero que seja isso. Sim, você vai tirar uma foto disso para mim. E você já sabe o que é isso, com certeza. O que a gente está olhando nesse slide? Nesse slide, a gente está olhando como é que o espermatozoide sofre o processo de quimiotaxia. Qual é o hormônio responsável por fazer isso? Está aqui, ó, escrito, ó. Progesterona. Então, o que você vai pensar, querido amado aluno? Você vai pensar nisso, ó. Prazer, espermatozoide. Lembra que, olha o que está acontecendo. Vagina, colo do útero,
essa é a vagina, colo do útero, tuba uterina, fímbrias, tuba uterina, fímbrias, e eles encontram lá atrás. Horroroso, né? Danado. Ovário. Aí existia aqui a liberação do ovócito. O que sobrou? Qual corpo? Lúteo. Você tem um corpo lúteo aqui, ó. Então isso é o nosso corpo lúteo. Beleza? O que o corpo lúteo produz? Progesterona. Para onde que essa progesterona vai? Para cá, ó. Olha lá, cada bolotinha dessa roxa é a progesterona. Tudo bem? Você consegue entender que nessa região eu tenho uma menor concentração de progesterona. E lá nas fímbrias eu tenho uma alta concentração de progesterona. Aí você está fazendo relação sexual. Está aqui o pênis do caboquinho. E aí houve a liberação dos espermatozoides. O espermatozoide está lá. Aí eu te pergunto, o espermatozoide vai para a direita ou o espermatozoide vai para a esquerda? Não depende. Aqui é a direita, aqui é a esquerda. Por que ele vai para a esquerda? Porque tem progesterona. Então, é a progesterona que atrai o espermatozoide. Como é que você chama isso? Quimiotaxia. Como é que essa progesterona vai agir no espermatozoide? Entendeu a ideia, queridos? Então, eu vou sair daqui. Pode sair? Sairei. Vou tirar foto? Então, ó, no espermatozoide você tem a cabeça, você tem a peça intermediária, a peça principal, que é a cauda, e a peça final, que é o final da cauda. Eu estou pensando aqui, ó, na peça principal. Significa que aqui vai ter um monte de receptores. Receptor de qual hormônio? Progesterona. Tem receptor de progesterona no espermatozoide? Tem. Para quê que eu preciso de receptor de progesterona no espermatozoide? Para que o espermatozoide mude a direção do nado. Mudar a direção do nado significa ser atraído pela maior concentração de progesterona. E é onde está o ovócito. Aí o que vai acontecer? Você já sabe de tudo aqui, ó. Vem comigo. Progesterona interagiu com quem? Como é que chama o receptor da progesterona? Receptor da progesterona. Está associado a qual proteína? G. Subunidade alfa-ativa adenilato. Está vendo um AC? Que converte ATP em quem? A MP5 ativa qual proteína? É a mesma merda. Igual. Só que agora a gente está pensando no espermatozoide. Aí tem um monte de outras coisas que a gente chama de segundo sinal, terceiro sinal, quarto sinal. Beleza? Então, um monte de outras coisas. Que vai fazer o quê? Liberar cálcio do retículo endoplasmático do espermatozoide. A mão do espermatozoide tem retículo endoplasmático? Claro. Era uma célula. Esse cálcio vai estimular, olha o nome, GC. Lembra que esse nome era AC. AC vem de quem? Adenilato e GC. Guanilato, ciclase. Perceba que o AC vai transformar o ATP em AMP cíclico. E o GC? O GTP em GMP cíclico. É igual, só mudou a molécula.
Em vez de ser ATP, agora vai ser GTP. Olha só, o ATP produziu AMP cíclico, a AMP cíclico ativou qual proteína? A guanilato ciclase pegou o GTP, produziu o GMP cíclico, que ativou qual proteína? Quinase G. Perceba que o G vem de GTP, o A vem de ATP. Esse proteína quinase G faz com que o espermatozoide bata o flagelo mais rápido. Bater o flagelo mais rápido significa que ele vai mudar o quê? A direção do nado. Então, no nosso desenho, lembra? Eu tenho lá a tuba uterina com as fímbrias e eu tenho depois a tuba uterina com as fímbrias do outro lado. E aí o meu espermatozoide estava numa dúvida. Será se eu vou para a direita ou será se eu vou para a esquerda? Bem, ele vai escolher, ele não escolhe, ele não tem sentimento, não tem visão, não tem merda nenhuma. É uma célula. Mas o corpo lúteo liberou qual hormônio? Aqui, ó. Boladinhas vermelhas. E aí ele vai pensar assim: uma boladinha vermelha que é uma progesterona encontrou na minha cauda. O que eu fiz com a cauda? Bati mais rápido. Opa, outra boladinha vermelha encontrou a minha cauda. Bati mais rápido, bati mais rápido, bati mais rápido, bati mais rápido e encontrei o ovócito secundário. E se ele fosse para o outro lado? O outro lado não tem progesterona, significa que ele ia nadar devagarinho, sem pressa, até para. Então, na verdade, perceba, não é o espermatozoide que escolhe para onde ele tem que ir. Quem que escolhe? Ninguém. É simplesmente uma concentração de progesterona. Ele simplesmente faz a progesterona liberada por você, mamãe, faz com que o flagelo bata mais rápido. E isso muda a direção do nado. Logo, o espermatozoide é direcionado para o ovócito secundário. Show? Não é genial? É genial. Para a gente ir embora e você ficar bem feliz, eu te mostro um único vídeo. Por quê? Porque a gente tem que pensar como é que a progesterona ela funciona. E esse é o nosso último vídeo da aula de hoje, para você falar assim: caraca, valeu a pena. Eu tenho que saber onde está o vídeo. Calma que a gente acha. Onde que eu estou? Não é aqui. Não é aqui. É aqui. Células. Não, essa não. Eixo 2. 2.1. Almas. Isso. Dá uma olhadinha para cá, por favor. Agora você vai olhar para isso, ó. Dá uma olhadinha nessas moléculas. Vou te mostrar duas antes. Ó, me ajuda aí. Essas duas moléculas, o que você está vendo aqui? Proteína na sua forma terciária. Beleza? Lembra disso. Essas setinhas representam qual folha? Beta previar. Lembra disso? Deveria. E isso aqui é o hormônio LH. Perceba que o hormônio LH e o FSH são proteínas. Agora, olha a diferença. Olha o hormônio progesterona e estrogênio. E olha para o colesterol. Essa é a molécula de colesterol. Oi, colesterol. Como eu sou bonito. Esse é o colesterol. Oi, você é tão legal. Tá. Você acha que a progesterona parece com o colesterol? Esse é o anel A, esse é o B, esse é o C e esse é o D. A, B, C, D. A, B, C, D.
Perceba que o colesterol, ele dá origem à progesterona e dá origem ao estrogênio. Então, a progesterona, quando interage lá com a peça principal do espermatozoide, é essa molécula que interage. O estrogênio vai agir de uma outra forma. Dá uma olhadinha nisso. Vai lá, curte aí. Ó, isso serve para progesterona também, tá? Esse S é o hormônio. Está na corrente sanguínea, tá lá no nosso capilar. Esse hormônio, como ele é apolar, ele vai ser carregado por uma proteína que é chamada de albumina. Aí essa é a célula. Olha lá o hormônio. Ele não age no receptor da membrana, ele entra na célula, percebeu isso, né? Aí dentro da célula existe o seu receptor. E esse receptor vai levar até onde? Até no material genético. Lá no material genético, ó, então o hormônio, progesterona, estrogênio, faz isso. Então tá lá. Material genético da célula. Aí você vai ativar ou inibir transcrição e tradução. Nesse caso, a gente vai produzir RNA mensageiro. Está lá o RNA mensageiro. E aí a gente vai pensar na síntese proteica. Olha lá a proteína sendo produzida. Estrogênio e progesterona funcionam assim. Beleza? Então, perceba que o estrogênio, perceba que o estrogênio, ele vai entrar na célula, interagir com o receptor, ir para o núcleo da célula, ativar o inibir genes, fazer a transcrição e a tradução. É isso, ó. Além disso, se você pensar na progesterona, ela pode interagir com o receptor que a gente acabou de discutir. Tá bom? Mas, ó, tem dois caminhos e você vai lembrar desse caminho para mim. Caminho A. Progesterona interagiu, foi no receptor que está lá no citoplasma. Esse receptor levou a progesterona até onde? Núcleo. E aqui a gente teve o processo de transcrição / tradução. Então, pensa, LH, FSH está associada a qual proteína? G. Progesterona, e eu vou colocar aqui, ó, mais estrogênio. Progesterona pode estar associada à proteína G ou núcleo celular. E o estrogênio, núcleo celular. Então, se perguntarem assim, nossa, o meu endométrio estava fininho e ele engrossou. Né? Espessamento do endométrio. Quem fez isso? Como? O estrogênio entrou dentro da célula do endométrio, lá no núcleo, e fez ele expressar um monte de proteínas. Logo, a resposta celular foi o espessamento do endométrio. Isso que eu estou te falando é o básico, porque a coisa é muito mais bagunçada. A gente não estuda a coisa bagunçada, tá? A gente só vai estudar o nosso básico. Tá bom? Então, isso é o início do início para você ficar feliz. Falar, entendi. Então, se a gente voltar lá, ó, vamos voltar para o nosso caso clínico, bonitinho. Ó, olha se você entendeu. Você sabe agora que o hormônio folículo estimulante e luteinizante, onde eles são produzidos e onde ele age. E como ele age. Teoricamente, agora você sabe como que o estrogênio, ele age. Ele age dentro dessas células, ó, para fazer com que as células
aumente a sua espessura, aumente o seu tamanho, né? Sofra litose. E aí você tem a proliferação das células e, consequentemente, o espessamento do seu endométrio. E a progesterona? Ela pode agir tanto aqui, quanto lá no espermatozoide, aumentando o batimento flagelar. E aí a gente então chegou no nosso fim das nossas 2 primeiras aulas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ficar com a turma A de amor, ou a B, não tenho nem ideia, a B de amor. E a gente vai discutir outras coisas. A turma A, por favor, vai passear. Turma B, fique comigo. Né? Vamos dar intervalo.